A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande. Deixa eu cumprimentar os convidados desta noite, começando pelo professor Roque Kalage Neto, que é doutor em Ciências Sociais. Alô, professor Roque, boa noite, bem-vindo. Alô, boa noite aos colegas aqui que estão me acompanhando aqui, o Guilherme Balra, o Pedro Duarte, boa noite aos espectadores aqui. Valeu. Professor Pedro Duarte, professor de História, está lá em Uruguaiana, na fronteira. Não boa tem noite. Retorno. Não, aqui está ok, professor. Não está nos ouvindo aí? Não escuto, saio e volto. Isso, faça isso. Isso. Guilherme Baumhart está lá em Porto Alegre. Guilherme, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Diego, boa noite a você, ao professor Roque, é uma alegria reencontrá-lo, uma das figuras pelas quais eu tenho um enorme carinho e também, obviamente, de onde a gente bebe, né? É uma das nossas fontes de sabedoria e conhecimento, e um prazer estar com vocês, reencontrar amigos, né? Saudade grande. A gente se falou nos últimos dias, nas últimas semanas, né, Diego? Mas conversar e ter a possibilidade de interagir com a turma é sempre muito legal, muito bacana. Olha, nós fizemos uma corrente de oração pelo Guilherme. O Guilherme é um querido amigo e colega, partilhamos o microfone da Rádio Band News e da Rádio Bandeirante de Porto Alegre durante muitos anos, e ele, infelizmente, foi acometido pela Covid-19, olha, e passou poucas e boas lá no Hospital Moinhos de Vento, foi para a CTI, graças a Deus tudo passou, daqui a pouquinho ele vai contar para nós aí, em seguida, como é que foi essa luta. Professor Pedro Duarte, professor de História, está lá em Uruguaiana. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, Diego Casagrande, boa noite, Roque, Guilherme, a esse público que acompanha o programa Opinião e Crítica. Parabéns, Diego, pelo número expressivo de 40 mil seguidores no YouTube. Nada mais do que os frutos que tu colhe do teu brilhante trabalho que eu acompanho muito antes de começar a participar aqui das tuas lives. Muito obrigado, professor. O nosso tema é esse aqui, ó. Os movimentos do governo Bolsonaro, a partir de agora com a saída do ministro Sérgio Moro, com a entrada de um sujeito que inclusive o Gilmar Mendes adora, o sujeito que entrou para substituir o Moro, já fez post hoje elogiando o cara. Bom, o tema é esse, mas antes eu vou me permitir, com a autorização dos senhores, meus queridos Roque Kalage, Pedro Duarte e também os nossos internautas aí, que o Guilherme conte um pouquinho para nós como é que foi a luta dele lá contra o coronavírus, contra a Covid-19. Estou vendo aqui os números. Aqui nos Estados Unidos, nós já temos hoje, batemos em 58.300 mortos por coronavírus, tá? 58.300. No Brasil, nós passamos de 5.000 óbitos por Covid-19. Guilherme, conta para nós aí como é que foi essa tua luta, quanto tempo tu tivesse internado lá no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre? Bom, Diego e professores e quem nos acompanha, só antes de entrar na questão mais detalhada, eu só queria agradecer de coração, obviamente não é da boca para fora, todo o carinho que eu recebi nesse período, e eu digo que não é da boca para fora pelo seguinte: tem um aspecto que ele é tratado talvez como secundário, que é o isolamento. Então o sujeito que está lá sozinho, sem poder ver a família, não tem como não sentir essa energia. É um negócio que não tem muita explicação, mas enfim, o fato é que eu sei que teve muita gente que torceu, muita gente que rezou, muita gente que estava angustiada,
e isso, na hora, eu acho que me ajudou a ficar calmo, ficar em paz. Eu tive 2 momentos, eu posso falar sobre isso depois, onde realmente eu me assustei, mas no restante do período de internação, eu consegui manter acho que um grau muito elevado de tranquilidade, de calma. Eu fiquei 14 dias internado no Moinhos de Vento. Os meus sintomas começaram no dia 18 de março, uma quarta-feira. Eu trabalhei de manhã, eu não tinha nenhum sintoma ao longo do dia e foi tudo muito rápido. Eu, no final do dia, fui buscar minha filha na escola e quando eu busquei ela na escolinha, eu comecei a sentir, foi repentino, uma dor muito grande no corpo. Cheguei em casa e eu disse, olha, eu devo estar com febre. Peguei um termômetro, medi e eu já estava com 38,5. E na hora eu esperei a minha esposa chegar, para que ela pudesse ficar com a minha filha. Liguei para o meu médico e disse, olha, minha situação é essa, né, o que eu faço? Ele disse, olha, não tem ainda como a gente saber se é coronavírus, mas a recomendação, nesse momento, são 7 dias de isolamento para situações como a tua, que pode ser e pode não ser, então, te manda. E aí eu fiz uma mochilinha, fui para um hotel e fiquei 2 dias, 2 noites, na verdade, 3 dias no hotel aqui em Porto Alegre. Não saí praticamente do quarto, saí uma única vez, não deixei as camareiras entrarem para arrumar o quarto, enfim, fiquei realmente lá muito isolado. E aí liguei para o meu médico e disse, e aí, o que eu faço? Ele disse, bom, acabou de mudar, o teu isolamento agora tem que ser de 14 dias. Aí eu disse, bom, eu não vou aguentar ficar 14 dias no hotel. Aí fui para casa da família na Serra, não tinha ninguém lá, e aí fiquei lá mais 4 dias. Aí foi quando a coisa realmente piorou. Eu perdi completamente olfato, paladar, não sentia gosto de nada, perdi o apetite, passei a não me alimentar mais como deveria e comecei a me sentir muito mal. E aí eu resolvi voltar para Porto Alegre. Fui a primeira vez para o hospital, fizeram uma radiografia, exame de sangue, ainda não tinha ali um quadro de coronavírus muito bem definido, voltei para casa e aí no dia seguinte eu comecei a sentir falta de ar. Daí foram 14 dias de internação no hospital e metade deles em UTI. Eu cheguei numa quarta-feira à noite, fui na madrugada de quarta para quinta para o quarto, e na noite de quinta-feira, ou seja, no primeiro dia de hospital, eu fui fazer aquilo que eu já tinha feito inúmeras vezes durante o dia, fui até o banheiro do quarto. E quando eu fui voltar, esse foi o meu primeiro susto, na verdade. Eu achei que não ia conseguir, porque eu puxava o ar e ele simplesmente não vinha. Tem uma expressão que a turma está usando, que é o se afogar no seco. E era justamente isso que eu sentia. Tu puxa o ar e ele não vem. É uma sensação desesperadora. Meu Deus. E aí, no dia seguinte, eu já fui para o oxigênio e os médicos me mandaram para a UTI. Porque era justamente, tem um prazo, uma janela, depois do 7º ou do 8º dia de início de sintomas, é quando você chega, digamos assim, na encruzilhada. Ou você vai para uma curva de melhora, ou você realmente piora. E eu fui para a CTI, fui para a UTI, e na primeira noite de UTI entra um batalhão de médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, e aí o médico me diz, olha, teus exames de sangue não estão bons, a gente só está esperando do oxigênio no sangue, e a gente vai começar a te preparar para a intubação. E aí veio o meu segundo susto, na verdade, porque eu perguntei para o médico, eu disse, olha, como é que funciona isso, né? Vocês vão me sedar, botam um tubo, eu acordo, né, e a gente segue falando. Ele disse, não, quando a pessoa é entubada, vai ficar sedado full time. E aí eu pensei que se não desse certo, eu podia estar me despedindo. Então, ali foi brabo, ali foi casca. Eu fui preparado para ser entubado, recebi catéteres, acessos, enfim, e aí, acho que foi por volta de meia-noite, saiu o resultado que faltava de um dos exames lá, e a oxigenação ainda estava dentro de um limite aceitável, e aí eles decidiram esperar. Por sorte, não sei, eu acabei não precisando ser entubado, mas fiquei 7 dias na UTI, sendo monitorado, depois mais 6 dias no quarto, recebendo oxigênio, depois mais uma semana de isolamento em casa, e ainda não estou 100%, eu devo repetir alguns exames aí daqui a uns 10 dias, mas é normal isso, que algumas pessoas levem até 2 meses para ter uma situação, né, de normalidade, digamos. Eu já posso voltar a trabalhar, já voltei às minhas atividades lá na Guaíba, retomei ontem, estou trabalhando de casa,
O pessoal lá foi muito solícito, foi extremamente prestativo, preocupado comigo o tempo inteiro, então eu tenho que agradecer e reconhecer isso também. Eu já estou em condições de trabalhar, mas se vocês me perguntarem se eu estou como eu estava antes da doença, eu vou dizer que ainda não, tá faltando um pouquinho, viu? Ô, Guilherme, eu já falei isso aqui na época, inclusive nas lives eu falei de ti, nós todos oramos muito, até quando eu lembro disso, até a gente fica emocionado, né, porque daqui a pouco pessoas próximas da gente, poxa, foram 2 semanas aí que a gente queria notícias, tu estava na CTI, tu ficasse uns dias na CTI, não entubado, mas foi no detalhe, né, acabasse recebendo oxigenação, aí um dia tu conseguisse me mandar uma mensagem ali, a gente trocou algumas mensagens e tu me disse assim, cara, eu consigo respirar só numa posição deitado, eu não consigo me mexer se não me falta o ar, isso é uma coisa desesperadora, né, Guilherme? Fala para nós. E aí fala para nós também do coquetel de medicamentos que tu utilizasse, que a gente já sabe que tem a hidroxicloroquina junto com outros medicamentos. Por gentileza, Guilherme. No primeiro dia de hospital, o médico já me perguntou não, ele veio e disse, olha, a gente não tem ainda, todo mundo sabe, a cura para essa doença, agora a gente vai ter que tomar a decisão se vai usar ou não a hidroxicloroquina. Eu disse, olha, eu tenho que tomar essa decisão agora, eu estava no quarto, não tinha ido para a UTI ainda. E ele disse, não, tu não precisa tomar essa decisão agora, mas como não há um protocolo, digamos assim, para esta doença, a gente expõe aqui prós e contras e toma essa decisão em conjunto. E aí o médico foi muito transparente, ele disse, olha, os riscos são esses, mas tu tá dentro de um hospital, tu vai estar sendo monitorado o tempo inteiro e tudo mais, então decide. E eu disse, não, tudo bem, vamos pensar. Aí no dia seguinte eu já estava na UTI, aí eu decidi usar. Então, se vocês me perguntarem se ela teve algum papel fundamental, eu vou dizer para vocês que eu não sei, e talvez em boa parte dos casos não se tenha essa certeza ainda. Se vocês me perguntarem se eu usaria de novo, eu digo que sim. Eu não tive nenhum episódio de alteração cardíaca, de arritmia, mas o que os médicos me disseram é o seguinte, ela não tem potencial de cura da doença, porque uma coisa é fazer o teste in vitro, né? O vírus está lá isolado no laboratório, você joga a medicação e ele pode ou não ceder. Outra coisa é quando ele está no seu organismo, e aí as coisas são diferentes. Mas a medicação tinha ou tem um potencial de reduzir sintomas e reduzir tempo de internação, mas também não é uma ciência exata, digamos assim. Até porque, junto comigo na UTI, tinha gente de 30 anos de idade. No meu caso, o que me deu uma rasteira é que eu estava com sobrepeso, eu estava com 114 quilos, estava gordo. E tá aí fininho, tá fininho agora, hein? Eu perdi 12, tá? Fizesse uma intensiva, isso aí é o lado, se é possível tirar alguma coisa positiva, é isso aí. Se há males que vem para o bem, né? Para fazer valer o ditado, então a gente perde 12 quilos. E eu acabei perdendo 12 quilos e não pretendo encontrá-los, tá? Se perderam, eles que fiquem onde estão hoje. Isso. E aí, então, no meu caso, esse foi o fator. Agora, por exemplo, tinha, se eu não me engano, uma menina, acho que era uma menina mais jovem do que eu, que não era obesa, não tinha nenhum tipo de problema, uma comorbidade, problema cardíaco, enfim, e estava na UTI. Então tem um grau ainda de desconhecimento que transforma esse negócio numa loteria. Mas para não fugir da resposta, da pergunta, melhor dizendo, hidroxicloroquina, Tamiflu, azitromicina, antibiótico, e eu tomei um segundo antibiótico, que eu confesso a vocês, não lembro o nome, fora, obviamente, a bateria de medicações lá que eu tomei para dor, anticoagulantes, enfim, foi um período de uso pesado de medicações, mas em essência é isso, hidroxicloroquina e Tamiflu, que foram ali acho que 3 dias ou 4 no máximo, a hidroxicloroquina mais tempo, e os antibióticos 2, né, um deles a azitromicina, para evitar que as inflamações, digamos assim, fossem geradoras de infecções. Então tinha um caráter muito mais preventivo, digamos assim.
Bom, então vamos lá. Foi hidroxicloroquina, azitromicina e Tamiflu, é isso? E mais um antibiótico, que eu fico devendo o nome para vocês aqui agora. Tá. Foram dois antibióticos, junto a azitromicina e mais um. Bom, tu tá hoje numa escala de 0 a 100, tu tá como? Como que tu te sentes? Como é que tá a tua saúde? Entre 85 e 90 já, com certeza. Tá. O que me atrapalha mais numa frase é que é um negócio que tem acontecido com muita gente que tem tido coronavírus, inclusive essa é uma suspeita forte de que, na verdade, a gente se preocupou primeiro com o pulmão, né? Mas, na verdade, ela ataca o sangue. Pelo menos é o que se tem de mais recente em termos de pesquisa. Tem acontecido com muita gente a formação de trombos, a trombose, os coágulos, né? Então, eu só não estou melhor porque eu fui premiado com isso também, tive uma trombose na perna direita, que me provocou muita dor, dificuldade para caminhar, mas eu já estou medicado para isso. Se não fosse a trombose, eu diria que eu já estava, sei lá, entre 90 e 95, mas nesse momento entre 85 e 90, mas em condições de trabalhar, de ter uma vida já bem próxima do normal. Estou ajudando em casa, né, para a patroa não ficar sozinha aí nas tarefas de cuidar da filha, né, enfim, tudo que envolve uma casa. A esposa e a filha não tiveram sintomas? Não, felizmente não, era uma preocupação muito grande minha, porque eu cheguei a ter contato com elas. Eu busquei a minha filha na escola lá no início, né? No primeiro dia fui eu que busquei ela na escolinha. E então foi o único momento que eu tive, assim, já sintomático, contato com as duas. Eu fiquei muito preocupado que elas desenvolvessem algum tipo de sintoma, não tiveram nada até agora, e eu só voltei para casa também quando fechou a janela de risco de contágio. Então, demorei mais tempo, inclusive, do que habitual, por recomendação médica, para voltar a ter contato com elas, para zerar o risco de qualquer transmissão do corona para elas, que era a última coisa que eu gostaria. No hospital chegaram a liberar a visita, mesmo na UTI, viu? E as enfermeiras lá perguntaram, escuta, tu quer avisar tua família? Eu disse, olha, é doloroso isso, porque a gente fica muito sozinho, mas eu não quero colocar ninguém em risco. E era a decisão da maior parte dos pacientes lá, não levar parente, não levar amigo para o hospital, porque a preocupação é muito grande. Muito bem. Olha, Guilherme, que bom, de novo, muita gente mandando mensagem aqui, te saudando. Eu até vou pedir para o Pedro e para o professor Roque aí que a gente bata palmas aí pro Guilherme. Vocês vão fazer chorar daqui a pouco, viu? Eu estou me segurando aqui, porque foi um período realmente muito difícil. Foi um período não foi fácil, né? Complicado. Não, foi um susto. A gente, ao bater palmas para ti, porque a gente te conhece e vibra contigo, a gente também está saudando, Guilherme, eu estou vendo aqui os números, ó. Nós temos no mundo 3.114.000 casos confirmados, segundo o Johns Hopkins, 217 mil óbitos, mas temos 925 mil pessoas curadas de Covid. Então, tu representas aí essas pessoas que felizmente conseguiram passar por cima dessa praga, né? Infelizmente tem gente que não consegue, mas o mundo ainda vai enfrentar. Isso aí não é alarmismo, catastrofismo, eles estão dizendo aqui o tempo todo nos Estados Unidos, enquanto não houver uma vacina, nós vamos ter que mitigar isso, ter maneiras de fazer um enfrentamento inteligente, porque num percentual pequeno, é verdade, dos contaminados, agrava. E quando agrava, a coisa fica feia. Né? Se tu me permite, Diego, até para não monopolizar o tempo aqui, eu só para fazer um agradecimento, porque trocar o pneu não é nem com um carro andando, é uma locomotiva bitrem. Os médicos, os enfermeiros estão lidando justamente com isso. E não foram raras as vezes em que eu às vezes fazia uma pergunta para eles, escuta, por que aconteceu tal coisa, né? O que vem agora? E eles diziam, olha, a gente não sabe ainda. Então, agora, ao mesmo tempo que existem essas dúvidas, e elas não são poucas, a turma transmite uma energia e uma vontade de ver a gente bem e ver a gente melhorando. E eu agradeço aqui a dois médicos, em especial, não foram só eles que cuidaram de mim lá, mas o Dr. Igor Benedetto e o Dr. Adelar Costa foram os dois médicos que mais ficaram presentes comigo, mas existiam outros, e também as enfermeiras, enfermeiros, técnicos, porque como você fica sozinho num quarto,
é o contato com gente que você tem, são esses profissionais. E eu acho que talvez por orientação do próprio hospital, eles faziam questão de ficar um pouco mais de tempo no quarto, puxar a conversa, sabe, de tornar a coisa mais humana. Isso não é bobagem. Então, de coração, eu agradeço a todos eles, porque o pessoal, tinha enfermeira lá que não via os filhos há 10 dias, 15 dias, sabe, porque tinha... o marido também trabalhava em hospital, também era enfermeiro ou técnico de enfermagem, para não submeter os filhos a um risco, os dois trabalhando daqui a pouco lá no quarto andar, que era o andar do isolamento do Moinhos de Vento, do hospital, mandaram os filhos para o interior, então estavam longe dos filhos. Então são profissionais que também estão passando por uma situação bem diferente, bem nova e desgastante, e de geradora de saudade, de preocupação. Então a eles o meu carinho e o meu reconhecimento, porque não está sendo fácil para eles também, viu? Tá aqui, ó, aplausos aos profissionais da saúde, diz a Fernanda Bez, e é isso aí mesmo. É isso aí. É verdade. É isso aí. É verdade. É verdade. Muito bem observado. Obrigado, Guilherme. Bom, agora vamos para outro vírus, tá? Passado o coronga, vamos falar de outro vírus que é a política brasileira, né? Porque a política brasileira é um verdadeiro vírus, né? Não sei se os senhores concordam, e a coisa está realmente muito feia. Entra governo, sai governo, é crise atrás de crise. E então vamos falar um pouquinho dos movimentos do governo Bolsonaro agora com a mudança no Ministério da Justiça. Com um detalhe, tá? Deixa eu comentar aqui com vocês, porque já está no Ministério da Justiça o senhor André Mendonça, tá? E isso é que chama muita atenção, tá? O sujeito que não, olha, ele não, parece mentira, ele não poupou elogios, quem não poupou elogios ao senhor André Mendonça para o lugar do Moro na Justiça, quem foi? Gilmar Mendes, ele mesmo, que é o laxante da República, né? O cara que mais soltou bandido nos últimos anos, na última instância da justiça brasileira, chama-se Gilmar Mendes. Então, se o Gilmar Mendes está tão empolgado com essa nova escolha do presidente Bolsonaro, esse cara deve ser maravilhoso, um grande combatente do crime, né? Eu acho que deve ser um sujeito, assim, é a melhor escolha. Mas eu quero ouvir vocês aí, começando pelo professor Roque Calage Neto. E aí, professor, os próximos movimentos do governo Bolsonaro, na sua opinião? Bem, eu acho assim, para começar, né, que inserir esse movimento aí do governo Bolsonaro numa coisa que é característica que já ocorre desde o chamado presidencialismo de coalizão, aí, que vem desde 88 e tal, e que normalmente não dá certo, né? Ele deu certo pouquíssimas vezes, né? Um período pequeno do governo Fernando Henrique, depois veio o mensalão, essa coisa toda, mas, para resumir, sempre existe no meio de governo, né, um certo arranjo ministerial, uma mudança de governo e tal, né? A gente tem observado isso já desde o governo Fernando Henrique, né? O governo Collor foi um fracasso e tal, né? E nós estamos no segundo ano do governo Bolsonaro, né? E o movimento que esse governo parece fazer, né, é o seguinte, né? Ele começa a se fragilizar muito, né? E ele vem perdendo, né, apoio entre a sua base alongada, que era a classe média que votava regularmente no PSDB e que votou no presidente Bolsonaro para afastar, né, o risco de que o PT ganhasse mais uma eleição, né? Isso é sabido, eu estou apenas repetindo o que foi largamente conhecido e tal. E o governo Bolsonaro, ele conseguiu governar com esse tipo de base alongada durante todo o ano de 2019. Depois, ele fez o possível, inclusive, né, porque ele tem várias
facções dentro dele, né? A facção mais notória e mais irascível, né? Irascível, então, a facção mais é a facção dos filhos, que é uma facção mais que propaga mais ódio, mais raiva e tal. Ele foi se incompatibilizando, né? Então, quando chegou o coronavírus, ele realmente andou na contramão do que queria majoritariamente a opinião pública do Brasil. Então, só fazer esse historiar um pouquinho para chegar ao que nós estamos assistindo agora, né? Ele está preparando um segundo movimento. Esse segundo movimento que ele está preparando primeiro ele faz uma mini reforma ministerial, depois vem mais por aí, eu acho que vem mais por aí. Aí ele resolve fazer uma negociação com o Congresso, com as piores facções do Congresso, né? Então esse governo fica com um aspecto, né, em alguma já se falou que ele é o governo Lula da direita, né? Porque quando veio o mensalão no governo Lula e tal, o governo Lula já foi procurando a composição com todas as alas do Congresso, né? Então, o governo Lula procurou composição com o Centrão, procurou com o MDB, procurou com tudo, né? E para governar ele fez o mensalão. Então, aí nós temos aí uma coisa muito parecida, que é o seguinte: ele procurou diretamente o Centrão, ele nem procurou os partidos que são mais tradicionais. Quando ele foi procurar o MDB e foi procurar o ex-PFL, o DEM, então, eu até pensei que ele queria governar com os partidos mais tradicionais que existem no país há 30, 40 anos. Mas não, ele procurou todos eles, né? Ele procurou fazer uma composição muito parecida até com o governo ônibus, né, no qual entram todos, né? Mas já era prevenindo possivelmente alguma coisa que viria, né? Depois ele no segundo ato dele foi demitir o Moro, né? E agora ele quer se blindar, ele realmente quer se blindar, é um governo que quer se blindar. Então, ele quer o apoio do Congresso, né? E ele resvala. Só uma coisa. O senhor disse que ele quer se blindar, é para não cair, é isso? É para não ser derrubado? Eu acredito que ele quer justamente evitar qualquer tipo de ação no Congresso Nacional contra ele próprio, né? Uhum. Porque é o governo entrando numa segunda fase, tentando se prolongar. Normalmente, o governo fazia mudanças ministeriais, etc., depois das eleições municipais. Mas ele não está conseguindo chegar nem às eleições municipais. Ele tá resvalando antes disso. Aí ele coloca no Ministério da Justiça uma pessoa que foi assessor do Toffoli, né? Eu fui ver e que é muito amigo dos filhos. Então tem uma intimidade, é um burocrata de carreira. Toda a construção dele foi feita no Serviço Federal. Ele começou pela Petrobras, né? E agora ele foi galgando postos e tal. A questão da Polícia Federal, o delegado parece que foi bem aceito, né? Pela corporação da Polícia Federal, pela Federação. Sim, parece que aceita. O representante da Polícia Federal, quem é o Ramage, né? O sujeito que foi para lá, ele tem um bom conceito por tudo que eu estou lendo aí. A questão que se está se questionando é por que trocou o outro. Esse é o ponto. E o que o Ramage pode fazer diferente do que o outro vinha fazendo. Mas que o sujeito tem um bom trânsito, efetivamente ele tem. Agora, olha aqui, ó, a questão toda é que chama atenção é que esse novo ministro,
o André Mendonça, o novo ministro da Justiça, que foi para o lugar do Moro. O pessoal já resgatou aí várias declarações dele elogiando o Lula. Então, o sujeito fanzaço do Lula, escreveu um livro enchendo a bola do Dias Toffoli e agora é elogiado pelo Gilmar Mendes. Assim, ó, as referências não podem ser melhores, entre aspas. Posso colocar um elemento a mais aí? Desculpa, por favor, Guilherme. Do professor Pedro. Favor. Não, ele também, algo que foi duramente criticado e para mim é uma das grandes excrescências do Supremo Tribunal Federal, que foi essa investigação das fake news, onde o Supremo Tribunal Federal se autodeclarou autossuficiente, ou seja, instaura inquérito, investiga, faz as oitivas. Ele é a favor desse negócio, ele não fez qualquer tipo de crítica em relação a isso, ou seja, esse é mais um ponto a ser criticado em relação ao Jorge Oliveira, que era o outro pretendente. Eu acho que o currículo dele é melhor, é um sujeito que estudou mais, tem mais bagagem, enfim. Agora, do ponto de vista de bandeira e histórico, é isso, é Toffoli, não ver problema no Supremo, né, trabalhar independente de Ministério Público, de Polícia Federal, fazer oitiva, julgar, condenar a revelia das outras instituições da República. Sim. Uhum. O novo diretor, eu falei Ramagem, né? É o Alexandre Ramagem, é o nome dele, né? Que é o novo. O que acha, professor Pedro Duarte? Olha, as pessoas têm me perguntado, pelo fato de eu sempre me pronunciar muito nas redes sociais a respeito da história e da política atual. As pessoas sabem muito bem qual o posicionamento, é um raro posicionamento dentro da minha profissão como professor de história. A grande maioria dos professores de história, quase que a totalidade, são professores com viés esquerdista. Eu não sou, porque antes mesmo de entrar na universidade eu já não tinha esse posicionamento e eu não me deixei levar pelo posicionamento que a faculdade tenta nos impor através da doutrinação, que era branda a questão de alguns 10, 15 anos atrás e hoje é extremamente violenta. Quando as pessoas me perguntam sobre a política atual no Brasil, eu digo que eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo por quê? Pelo estudo da história do Brasil, nada me assusta, mas não quer dizer que eu não me preocupe. A história do Brasil, ela é uma repetição de erros constantes. E o pior, o que eu vejo de pior na história recente, na história republicana do Brasil, não tão recente assim. Se me permite trazer um dado histórico para vocês aqui, vejam só em números, porque eu gosto de apresentar números e fatos históricos. Os Estados Unidos, que tem uma história republicana de 244 anos, teve, ao longo desses 244 anos, 45 presidentes. O Brasil, que tem uma história republicana muito jovem, de apenas 131 anos, já teve 38. Ou seja, nós temos quase o mesmo número de presidentes que os Estados Unidos teve com mais 100 anos. E para piorar a situação dessa jovem democracia brasileira, eu trago outro fato. Desses 38 presidentes que o Brasil teve, 1/3 não foi eleito democraticamente e 1/3 não concluiu o mandato. Então, o cenário político brasileiro atual nada mais é do que o reflexo terrível da história triste da política brasileira. Esse dado que o senhor está trazendo é importante. 1/3 dos presidentes brasileiros não concluiu o mandato. Democraticamente. Primeiro, não foi eleito primeiro, e um terço não concluiu. E outro terço não chegou a concluir o mandato. É só ver a quantidade de renúncias, a quantidade de golpes de Estado que derrubaram presidentes, inclusive de fatos como mortes, né? Tivemos presidentes que nem chegaram a assumir, como o último caso mais recente do Tancredo Neves, em 1985. Então, essa jovem democracia brasileira, ela, infelizmente, por ser jovem, ela é muito imatura, ela não está preparada. Nesse momento, nós estamos vendo novamente, não estou defendendo ninguém aqui, que fique claro isso, mas nesse momento nós já estamos vendo um certo cansaço em relação ao governo do presidente Bolsonaro, que recém tem não mais do que 1 ano e meio. Claro, em decorrência de alguns erros no percurso desses próximos 4 anos, dos 4 anos de mandato, um governo tem erros, apresenta erros. O governo Bolsonaro, ele assumiu com uma propaganda muito bonita de trazer
os chamados tecnocratas, pessoas especializadas na área, assim, pegou um economista para colocar na economia, e não um político, isso foi muito importante, colocar um ex-juiz para o Ministério da Justiça, e não um político de carreira. Lembremos que nós já tivemos até alguns casos de políticos de carreira. Daqui um pouco eu falo sobre alguns dos ex-ministros da Justiça, cientistas no Ministério da Ciência. Foi muito bonita a propaganda que o governo fez lá no início do seu mandato, mas agora começa a mudar algumas coisas. Umas pessoas começam a desgostar do governo, enquanto outras começam a se seduzir por esse grave problema antropológico e, digo, sociológico e psicológico do Brasil, que é o amor ao político, a idolatria, que começou com Vargas e nunca mais parou. Uhum. Senhores, me chamou muito a atenção, quero começar contigo aí, Guilherme, eu sigo o ex-coordenador da Lava Jato, o Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, acho que muitos de vocês talvez sigam ele nas redes, né? E ele efetivamente, agora com a saída do juiz Sérgio Moro, ele já vinha dizendo, né, que havia um distanciamento. Ele era, vamos dizer assim, o mais afoito de todos os membros da Lava Jato na crítica, né, ao presidente Bolsonaro. Mas aí, hoje, ele fez um post que efetivamente ele explodiu a ponte, me parece assim, né, se é possível usar esse termo para isso. O post dele, ele botou uma foto do Lula fazendo, né, coraçãozinho, e uma foto do Bolsonaro fazendo também coraçãozinho. E aí ele escreve aqui, ó, eu até separei, daí ele escreve aqui, ó, manual para idolatrar políticos, entre aspas. Ele não fez isso. Se fez, não aprovas. Se há, a política é assim mesmo. Se não colar, meu adversário fez pior. Se nada disso funcionar, xingue. E ele botou o Lula do lado do Bolsonaro, ambos fazendo o coraçãozinho. Ele está dizendo, em última análise, que é mais do mesmo. Pelo menos no aspecto, na área dele, que é a área de persecução criminal, de combate ao crime. Quero te ouvir aí, Guilherme, depois o professor Roque e o professor Pedro. Ele é dos mais ferrenhos críticos, né, do presidente Bolsonaro e não poupa críticas já há muito tempo. Agora, pegando carona na crítica que ele fez, o Bolsonaro, quando foi eleito lá em 2018, ele tinha, eu não diria que são dois pilares, ele tem, o alicerce dele se devia a três fatores. O primeiro, o combate à corrupção, e quando ele convida, depois de eleito o Moro, ele dá uma sinalização muito forte de que aquilo ali não era da boca para fora, naquele momento. O segundo era a recuperação econômica, e o terceiro, não do ponto de vista de intervenção militar, mas as Forças Armadas brasileiras têm, digamos assim, uma credibilidade, um respeito muito forte junto à população. Estou falando como instituição, não como o fator histórico aí do regime de exceção. E hoje pela manhã a gente entrevistou na Guaíba o Major Olímpio, que é do PSL, né, é apoiador do presidente Bolsonaro, mas consegue manter uma postura em que faz críticas, enfim. E lá pelas tantas, acho que ele se permitiu dizer o seguinte, o presidente, talvez o principal erro dele, algo que nós sabemos, é colocar os filhos à frente de todo e qualquer interesse. E eu perguntei para ele, escuta, mas mesmo que a cabeça dele esteja a prêmio, né, se a coisa do impeachment, o Collor já está dizendo que o impeachment vai ser inevitável, né, talvez por experiência própria ele tenha esse conhecimento, mas ele disse, olha, mesmo que o impeachment bata a porta do Palácio do Planalto, ele vai colocar os filhos sempre à frente. Então, eu não sei o quão próximo a gente está disso, o risco que a gente está disso, mas o que se perde agora, e é preciso reconhecer isso, o governo Bolsonaro conseguiu, antes da saída do ministro Sérgio Moro, até alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, governar sem fazer tantas concessões assim ao chamado Centrão. A gente viu muitos ministérios técnicos, né, não só a pasta da Fazenda ou da Economia hoje,
e mais uma ou duas. Você tinha ali um time realmente muito competente, de estofo. E ele não cedeu em muitos pontos que a turma cedeu. O fato de ter perdido o pilar Sérgio Moro colocou o governo federal e colocou o presidente no colo do Centrão. E é o seguinte, se o Paulo Guedes não tiver o respaldo que ele precisa ter para fazer as reformas da área dele, que são necessárias para nós, não para o Paulo Guedes, mas para o país que quer tomar o rumo certo, ele vai ficar mais refém ainda. E a gente sabe como é que essa turma funciona. É que nem a agiota, você vai lá, toma R$100 emprestado, paga os 100, quando você vai pagar os 100, o agiota diz que virou 150, então você está sempre devendo. Essa turma aí gosta de teta gorda. E a gente já viu aí, o Paulinho da Força já não quer o Porto de Santos. Eu desconfio que ele quer o Ministério dos Transportes, porque ele sentiu que está com a faca e o queijo na mão. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, há muitos anos, eu sempre repito isso, tirou o diabo para dançar, ele vai querer beijo. Uhum. Tu não vai escapar, é um problema. Então, assim, quando ele se atira nos braços do Centrão, ele vai ter uma sobrevida. Aparentemente, ele vai estar livre. Mas isso é um erro, é um engano. Porque ali na frente vem o beijo. Né? E vamos lembrar historicamente, de novo, eu não sei que desdobramento vai ter esse negócio, se ele vai conseguir escapar dessa, mas eu acho que é uma situação realmente muito delicada. Ele nunca teve numa sinuca de bico tão grande nesse 1 ano e 4 meses de governo. Só mais uma coisa. Ele, para ti aí, o Bolsonaro criou esta situação para ele, ou isso era uma coisa inevitável em razão do sistema político brasileiro, na tua opinião? Ele criou. A turma está tentando responsabilizar o Moro pelo momento, que tinha que esperar para sair, que não era agora, que saiu atirando. Agora, se coloca no lugar do Moro, você tem uma biografia, você tem uma história, você tem uma reputação a zelar e tal, vai ficar cronometrando a hora, sabe? Vai aceitar a troca, porque a troca já tinha sido feita. Não é que a conversa ainda estava acontecendo. E você mesmo lembrou a frase que o Moro disse. É muito menos o nome da Polícia Federal e muito mais o porquê trocar. Não é só o Valeixo que é competente na Polícia Federal. Você tem, obviamente, inúmeros outros delegados que são competentes. Agora, a pergunta que fica nesse caso é o porquê trocar. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai lembrar que a Dilma, na tentativa de salvar a própria pele e o próprio mandato, vocês lembram o número de trocas de ministério, as concessões que ela fez, as indicações do Centrão para as estatais? Ela tentou de toda forma, e aí é o seguinte, essa turma aí não é confiável. Quando chegou na hora de votar o impeachment, era a turma lá dizendo, pela minha mãe, pela avó do Badanha, voto sim, os caras cortaram a cabeça. Então, é uma situação delicada pelo conjunto da coisa. É isso que você falou. Eu dei o exemplo do agiota, mas é tirar o diabo para dançar. E ele vai querer beijo, e na hora que você der o beijo, ele vai querer algo mais. Que horror. Professor Roque Calage Neto. Eu quero, em primeiro lugar, concordar e aplaudir até o que o Pedro disse a respeito do nosso passado republicano, porque o nosso passado republicano não recomenda, ele é cheio de crises, né? Eu tive a ocasião uma vez, inclusive o Diego estava presente, nós fizemos um seminário, haviam várias pessoas, etc., e debatemos esse problema de que a República é uma sucessão de crises, é uma sucessão de embates, de choques, etc. Isso não quer dizer que a República daqui para frente ela seja inviável no Brasil. Agora, acho que ela tem que ser completada com o parlamentarismo, e o parlamentarismo francês, né? Dos 2 turnos no distrito, o distrito com 2 turnos, porque os 2 turnos é que dão legitimidade, né? Fazem com que o candidato a 513, por exemplo, 513 distritos, eu não vou me alongar nisso porque é uma discussão muito longa, mas, na verdade, para simplificar, né? Que fique, no primeiro momento, para não complicar, que fique o distritão, os mesmos distritos que hoje existem no Brasil, a mesma representação, 513 distritos. Eu acho que nós não vamos ter um desfecho tranquilo nesse caso Bolsonaro,
né, se nós não implantarmos o parlamentarismo como em 61. Eu acho que o desfecho, inclusive, vai ser esse, porque o Bolsonaro não promete um desfecho tranquilo para a sua sucessão. O prognóstico, eu não tenho bola de cristal, mas acho que o prognóstico que nós estamos tendo pela frente é um prognóstico de crise em cima de crise, tá? Ele pode amenizar essas crises com o apoio, talvez, de 200 a 250 deputados na Câmara. O tá? Centrão. O Centrão, o MDB também, o TEM parece que está disposto a negociar com ele, abandonando o Rodrigo Maia, né? Lá o presidente, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto, parece que está disposto a conversar com ele e tal. Agora, quando começam a dizer, eu li um comentário muito bem humorado de um jornalista, não me lembro o nome dele, gosto muito dele, mas não me lembro. Quando não barganham nada, o MDB diz que não barganha nada, o MDB, que é célebre em ser em estar sempre do lado do poder, diz que não quer nada, é porque não vale a pena, entende? Porque senão... Porque já tem. Porque não vai barganhar nada, está só no interesse, está com o presidente pelo interesse da nação e tal. Eu queria só lembrar o Guilherme uma coisa importante. Tem as anotações aqui. O COAF foi o momento em que o Bolsonaro traiu o Moro. O Bolsonaro traiu o Moro no juiz de garantias, que era uma questão que o Moro não queria, achava que esse problema não deveria ser tratado. Ele sancionou a limitação da delação premiada, né? O CARF, a lei de abuso de autoridade, não fez nenhum esforço para aprovar o pacote anticrime, entendeu? E assim uma série de outras questões que realmente demonstravam que o Bolsonaro tinha algum comprometimento com uma parte da banda podre. Um problema sério, que é o filho dele, né? E não se sabe ainda em que extensão o Bolsonaro tem compromissos no Rio de Janeiro, né? Se fala muito das milícias do Rio. O Bolsonaro, aparentemente, está limpo, mas não se sabe mesmo se está limpo, porque as bases dele no Rio de Janeiro não se conhecem. Agora, o filho realmente já tem evidências de que está muito comprometido com as milícias do Rio de Janeiro. Ô Guilherme, só antes de a gente se despedir de ti, depois eu vou também encaminhar para o professor, a despedida do professor Roque e professor Pedro. Tem várias questões aqui, tá? Obrigado a todos pelas mensagens, mas tem uma, alguém está perguntando se achas que tem hoje, neste momento, motivo para um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Não, nesse momento faltam elementos ainda. O que a gente tem é um pedido de demissão do Moro com uma acusação muito séria, mas sem os elementos probatórios ali que nos levem à abertura de um processo. Pode ser que eles existam, depende do que tem lá no celular do Moro, depende do que ele tem de print de tela, depende do que o presidente mandou para ele. Agora, o desgaste, ele existe, é muito delicado. Acho que o presidente nunca esteve tão sozinho, digamos assim, do ponto de vista de governo. Aquele negócio, tem uma expressão, a gente sabe de muito tempo, que é o corpo fala. Quando o presidente leva todos os ministros, ou quase todos, lá para aquele pronunciamento dele da sexta-feira, você olha individualmente para cada um deles e tinha gente que não estava confortável ali. Tá? E não é o Paulo Guedes que estava lá de máscara, e só o Paulo Guedes que estava de máscara e sapatilha ou meia, né? Ninguém sabe direito até agora o que ele estava usando, mas tinha mais gente desconfortável ali naquele cenário. Então o melhor remédio para o Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, mas é um Bolsonaro que ouça mais
que diga para os filhos, escuta, vocês são maiores de idade, se virem, né? Não preciso ficar mais carregando vocês no colo, mas eu acho que isso não vai acontecer, honestamente, e eu fico preocupado com o que pode se desenrolar aí pela frente. Muito bem, abraço, Guilherme, coisa boa te ver corado, como diria minha mãe, te ver coradinho. Um abraço, valeu. Obrigadão, obrigado. Um abraço, Chegão. Que horas amanhã cedo, que horas na Guaíba? Tu estás no microfone da Rádio Guaíba de Porto Alegre? Na verdade é daqui a pouco, é 5h30. 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 Bom, pelo menos estás fazendo de casa nesses tempos de Covid aí, né? Então não tem aquela hora que o cara precisa ter, é uma hora que tu ganhas, né? É uma hora que eu ganho. Eu ganho uma horinha de sono, que é aquela do levantar, tomar banho, deslocamento, né? Aquela coisa toda. Então, eu vou ter aí 5 horinhas de sono, talvez um pouco menos, mas não podia deixar de estar... não podia estar ausente nesse espaço hoje. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, Diego. Igualmente. Muito feliz de rever o professor Roque. Foi um prazer conhecer e agora compartilhar aí também o professor Pedro. Obrigado de coração as mensagens que foram enviadas por todos aí, eu fico de fato lisonjeado, o alemão aqui fica de bochecha vermelha, né, mas eu só tenho a agradecer o carinho e, enfim, estou à disposição, a gente pode voltar a conversar em outros momentos. Saudades. Vamos sim, vamos, igualmente, vamos fazer outras lives aí, é sempre um prazer falar contigo, querido amigo, valeu, um prazerzão aí, foram 8 anos juntos dividindo o estúdio, então isso aí a gente sente uma falta danada. É isso aí, um grande abraço. Valeu, um abração, um abraço. Outro. Professor Roque Calage Neto, doutor em Ciências Sociais, o seu minuto final, por gentileza. Agradecer esse encontro, que estava muito bom, conheci o Pedro, né? Para mim foi grato conhecer o Pedro, participar desse debate aqui, ver o Guilherme em excelente saúde, né? Contigo renovo, né, Diego, o prazer de estar contigo, de conversar contigo, e aos espectadores também, né, a satisfação de poder interagir aqui, né, nesse momento. Foi muito bom, uma boa noite, então, para todos. Igualmente, professor. Professor Pedro Duarte, professor de História, as suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer novamente por participar desse programa, por debater com pessoas de tão alto índice intelectual como o professor Roque, que eu tive o prazer de conhecer hoje, o Guilherme, muito feliz também de saber sobre o retorno dele, que está muito bem, um sobrevivente desse desastre que assola a nossa sociedade contemporânea, que é o coronavírus, e também dizer que eu fico muito feliz em poder contribuir, porque de que adianta todo o estudo que eu tive, todos os livros que eu li, se eu não puder compartilhar um pouco do meu conhecimento histórico e também trazer o debate, o contraponto, e até é importante receber críticas. Diego, tu havia dito que não te importa em receber dislike, eu também não me importo em receber dislike, até porque toda unanimidade cheira a fanatismo. Uhum. E de fanatismo nós já estamos cansados nesse Brasil. É isso aí. Eu vi muitos fanáticos, vejo fanáticos na esquerda, e existe uma ala, óbvio que não é toda, tem uma ala fanática na direita, né? Então, fazer o quê, né? Muitos vão sair dessa, dessa dissonância cognitiva. Aliás, já estão saindo, né? Outros não vão sair e vão ficar, vão morrer abraçados, se o cara fizer as maiores barbaridades, vão passar pano, vão defender. A política nos mostra, isso não é uma novidade na política, né, professor Pedro? E infelizmente... essa idolatria, né? Esse amadurecimento social, sabe? Esse amadurecimento social no Brasil, onde nós devemos acreditar em projetos e não em pessoas, ainda vai demorar muito tempo no Brasil. Isso e toda essa mudança deve partir da educação. Claro que a educação não pode também ser um instrumento ideológico, como tem sido nos últimos anos no Brasil. Me despeço agradecendo e feliz, sabe por quê? Nesse momento começa a chover na cidade de Uruguaiana, após quase 2 meses sem chuva e uma forte estiagem. Boa notícia, hein? Boa notícia.
Boas notícias. Boa, porque a seca tá feia aí no Rio Grande, né? Exatamente. Professor, um grande abraço, viu? Fique com Deus aí, professor Pedro Duarte. Até uma próxima. Obrigado, Diego. Grande abraço. Outro. Valeu. Sempre um prazer estar com vocês aí, tá bom, gente? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Deus proteja. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.